meu nome é Gardene Coura, eu sou psicóloga, sou psicanalista. Minha atuação hoje, a abordagem que eu trabalho dentro da clínica, porque eu sou psicóloga clínica, é a Associação Livre. Eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, eu atendo idosos. Eu não fiz uma opção de ter um nicho específico, porque eu continuo estudando e eu tenho uma curiosidade profunda em entender mais sobre comportamentos. Então, hoje, com a psicanálise dentro do consultório, a gente trabalha a associação livre. O que seria a associação livre? A pessoa fala o que vem à mente dela e, através da escuta, a gente faz uma observação analítica sobre o inconsciente. Quando a pessoa está trazendo questões, nós aprofundamos muito no inconsciente, porque a psicanálise, diferente de algumas abordagens da psicologia, exemplo, a TCC, nós trabalhamos com o inconsciente, com o pré-consciente e com o consciente. Normalmente, a TCC trabalha mais pré-consciente e consciente. Uma abordagem muito boa também, é só uma questão de escolha. Por que eu fiz a escolha pela psicanálise? Antes da faculdade, tive uma oportunidade de estudar numa escola livre, uma escola de psicanálise. E eu me encantei pelo conteúdo, pelas evoluções de caso, porque eu fui tendo supervisões, terapia pessoal e professores que traziam exemplos de evolução de caso dentro da sala. Então eu entendi ali que por meio da associação livre tinha-se uma evolução de caso muito boa. Hoje eu atendo online, eu atendo de maneira presencial, como eu falei, eu dou sequência nos meus estudos, eu faço a minha terapia pessoal, eu recomendo a todo profissional, seja psicólogo ou psicanalista, que faça para não haver travessia, questões, porque fora da clínica, eu, no meu exemplo, sou mãe, eu sou filho, sou irmã, então eu tenho as minhas questões de indivíduo lá fora. Então, para não fazer travessia nas questões dos pacientes, nas demandas, nas angústias, eu cuido das minhas questões. Questões, por exemplo, eu já tive caso de eu agradecer 2 pacientes com situações muito iguais às minhas, entendendo que eu não poderia fazer um bom trabalho, que eu poderia acolher, mas que talvez eu não pudesse fazer intervenções por ser histórias muito semelhantes às minhas, eu passei para um outro colega. Dentro da clínica infantil, eu trabalho muito com a abordagem de Melanie Klein, que é o quê? O brincar, através, a criança brinca, ela diferente do adulto, ela vai brincando e ela vai contando, ela vai falando as angústias dela. Também associação livre. E ali a gente vai entendendo o contexto familiar, a gente vai entendendo o porquê daqueles comportamentos, o porquê daquelas repetições. É estudo de caso. Eu falo que para a gente ter uma boa evolução, faça estudo de caso, porque existem comportamentos parecidos, mas as histórias familiares, as histórias culturais são diferentes. Então, para que você faça um bom trabalho, você tem que fazer uma boa anamnese, ter uma escuta muito atentiva na anamnese e a partir da anamnese você ir tendo sessões e ir acolhendo o paciente mediante as queixas que ele vem trazendo. Se eu fosse fazer aqui alguma inferência para os colegas, eu diria estudar sempre. Eu entendo a ciência como uma tecnologia, ela vai evoluindo, ela evolui tanto que nós temos aí as pesquisas, os artigos científicos. Por que não para-se de estudar? Porque não para-se de aprender sobre o humano. Agora, o que eu acho também que é válido dizer, que talvez alguns profissionais acabam se perdendo, talvez com um pouco de excesso de informações não tão seguras ali na internet, o que você deve fazer para dar um bom acolhimento? Como eu falei, respeitar a subjetividade do paciente, entender a cultura familiar desse paciente e ir para a teoria, porque a teoria se funde com a prática clínica. Quando a gente é acadêmico, a gente tem muita teoria. Lá nos últimos períodos a gente vai fazer o nosso estágio. E aí, quando a gente tem um contato ali com o paciente, alinhando ali o que a gente aprendeu e o que a gente escolheu para ser a nossa abordagem, você vai conseguir alinhar teoria com prática clínica, lá nos estágios. Dentro da clínica, você vai aprender e vai aprender muito. Se desafie sempre a aprender. Eu não fechei meu nicho porque eu me desafio a aprender sobre a criança, sobre o adolescente, o homem e a mulher e o idoso. São idades diferentes, questões diferentes, mas que me desafia a ser melhor a cada dia, a aprender a cada dia. Espero ter contribuído com vocês. Busque aprender. Não fique só no que é passado dentro da faculdade. Pegue outros livros, leia outros livros, observe, escute. A prática vem das demandas que vão chegando, mas do quanto você se dedica a aprender sobre a história do sujeito
que está entrando na clínica, porque a gente não escolhe. Quando o paciente entra pela nossa porta, a gente não escolhe. Não se frustre também quando o paciente for embora. Às vezes não é sobre você, é sobre o seu trabalho. É porque esse paciente não dá conta de entrar no processo terapêutico, fazer vínculo terapêutico. Nós precisamos da aliança terapêutica para ter evolução de caso. Se o paciente vem, fica conosco ali 1, 2, 3, 4 sessões, não fez aliança terapêutica, talvez não é sobre nós, sobre o que nós estamos tentando trabalhar com ele. Talvez seja pela própria resistência do paciente não conseguir olhar para suas demandas, para suas sombras. Isso é importante dizer, porque quando a gente inicia a clínica ou o nosso trabalho, né, como psicólogo, existe uma insegurança. Me formei, e agora? Como é que eu vou pegar essa teoria e vou alinhar essa prática? Como é que eu vou ajudar esse sujeito que está chegando? Não ajudar, mas, né, acolher, entender e fazer em alguns momentos, se necessário, a inferência. Então, prática mesmo, não tem, é prática, escuta, observação, aprendizado e acolhimento. Eu queria dizer também sobre o acolhimento. Acho que, talvez não tanto na clínica, mas de um modo geral, a nossa sociedade ela está muito carente de humanidade, porque a tecnologia está entrando com muita força e às vezes invalidando, tirando ali o que há de nós como humano, né? Então, seja humano, seja atentivo, seja presente dentro das sessões. Eu acho que é por aí que a gente tem sucesso no que diz respeito à evolução de caso.